Olá! Vamos mergulhar hoje numa investigação histórica sobre uma das alegações mais impactantes de todos os tempos: a ressurreição de Jesus de Nazaré. A nossa ideia aqui é analisar as evidências como um historiador faria, tentando desvendar esse quebra-cabeça fato por fato. Para começar, é fundamental entender o peso do que está em jogo. Essa citação do apóstolo Paulo deixa tudo bem claro. Para a fé cristã, a ressurreição não é um detalhe, não é um extra, é o pilar central. Ou seja, o cristianismo inteiro se sustenta ou desmorona com base na veracidade desse único evento. E isso nos leva à pergunta principal da nossa análise. Será que esse evento é só uma questão de fé cega ou é possível investigar essa alegação usando as ferramentas da história, olhando os dados que a gente tem, sem assumir nenhuma conclusão de antemão? É exatamente isso que a gente vai tentar fazer. Certo. Então, como um historiador sequer começa a abordar uma questão tão extraordinária? Para a gente conduzir essa investigação de um jeito objetivo, não dá para se basear em achismos. A gente precisa de uma metodologia clara, de um conjunto de regras que seja aceito por um grande número de acadêmicos. A ferramenta que nós vamos usar é conhecida como a abordagem dos fatos mínimos. E a grande força desse método é que ele não exige que a gente acredite que a Bíblia é um texto inspirado por Deus. Em vez disso, a gente se baseia só nos dados que a grande maioria dos especialistas, e aqui entram crentes, agnósticos e ateus, concordam que são fatos históricos. E os princípios são simples, mas bem rigorosos. Primeiro, só vamos usar dados que tenham uma base histórica muito forte. Segundo, vamos focar apenas nos fatos que tenham um consenso acadêmico esmagador. E terceiro, agindo como um detetive, a gente vai buscar a explicação que melhor consegue conectar todos esses pontos. Tem a outra ferramenta importante na nossa caixa, o critério do constrangimento. A lógica aqui é a seguinte: é muito improvável que alguém, ao inventar uma história, inclua detalhes que o façam parecer fraco, ou pouco confiável, ou que prejudiquem o próprio argumento. Então, quando historiadores encontram esses detalhes, eles tendem a pensar que têm uma alta probabilidade de serem verdadeiros. Com as nossas ferramentas em mãos, vamos então examinar a primeira peça do nosso quebra-cabeça. E vamos começar pela evidência que é a menos controversa de todas. A crucificação de Jesus sob o poder romano é um dos eventos mais bem documentados da antiguidade. Ela é confirmada não só por fontes cristãs, mas por historiadores romanos como Tácito, pelo historiador judeu Flávio Joséfo, e é aceita por praticamente todos os historiadores hoje em dia, incluindo os céticos mais proeminentes. É um fato mínimo por excelência. Aí surge uma objeção comum. Geralmente, as vítimas de crucificação não recebiam um enterro digno, o que tornaria o resto da história impossível. Se o corpo tivesse sido simplesmente descartado, não haveria um túmulo para ser encontrado vazio. Será que a história termina aqui? Pois é, mas a arqueologia nos oferece uma resposta. Este aqui é o ossuário de Yehohanã, um homem crucificado na mesma época de Jesus. A descoberta dele prova que, especialmente em contextos judaicos onde a lei exigia o sepultamento, as autoridades romanas podiam, sim, permitir um enterro apropriado. Isso torna o relato do sepultamento de Jesus totalmente plausível historicamente. Agora que a gente estabeleceu que o sepultamento é historicamente plausível, vamos avançar para a próxima peça da nossa investigação, o que aconteceu nos dias seguintes. E isso nos leva para o centro do mistério. Se ele foi enterrado em um túmulo, o que os registros históricos dizem sobre como esse túmulo estava dias depois? Olha, cerca de 75% dos estudiosos da área concordam que o túmulo de Jesus foi de fato encontrado vazio. E os argumentos para isso são fascinantes. Primeiro, os relatos dizem que as mulheres foram as primeiras testemunhas. Pelo critério do constrangimento, isso é muito forte, porque ninguém que estivesse inventando uma história naquela cultura escolheria testemunhas de baixo status. Segundo, a mensagem da ressurreição foi pregada em Jerusalém, a cena do crime. Se o túmulo não estivesse vazio, as autoridades poderiam ter simplesmente mostrado o corpo e acabado com o movimento na hora. E por último, tem a inscrição de Nazaré, um decreto romano da época que impunha a pena de morte para quem violasse túmulos, o que sugere que o sumiço de corpos era uma preocupação real para as autoridades. Do ponto de vista arqueológico, o local tradicional da Igreja do Santo Sepulcro bate com as descrições dos evangelhos. Um cemitério antigo com jardins que ficava fora dos muros da cidade na época de Jesus. Embora o túmulo do jardim seja um lugar de reflexão para muita gente, a maioria dos arqueólogos considera o local do Santo Sepulcro como mais provável historicamente. Ok, então temos um corpo crucificado e fortes evidências de um túmulo vazio. Isso nos leva ao terceiro e, talvez, o mais extraordinário fato mínimo desta investigação.
Uma vasta maioria de historiadores concorda que, depois da morte de Jesus, seus seguidores tiveram experiências que eles mesmos descreveram como aparições do Jesus ressuscitado. E é muito importante notar que os relatos não falam de visões vagas, etéreas, mas de encontros que eles interpretaram como físicos e tangíveis. Isso aqui ilustra de forma brilhante a consequência dessas experiências. Os discípulos passaram de um estado de medo e desespero total, escondidos, com medo de terem o mesmo fim do seu líder, para se tornarem proclamadores corajosos da ressurreição, dispostos a morrer por essa mensagem. Qualquer teoria histórica que se preze precisa explicar essa transformação radical e tão repentina. Agora, vamos ver como as diferentes teorias se comportam quando a gente coloca elas frente a frente com esses 3 fatos estabelecidos: a crucificação, o túmulo vazio e as aparições que transformaram os discípulos. As explicações alternativas encontram dificuldades. A teoria da alucinação, por exemplo, não consegue explicar o túmulo vazio. Já a teoria do corpo roubado não explica as aparições, nem porque os discípulos estariam dispostos a morrer por algo que eles saberiam ser uma farsa. O argumento central aqui é que cada teoria alternativa talvez consiga explicar uma peça do quebra-cabeça, mas falhe em explicar todas as 3 juntas de forma coerente. E tem um ponto crucial contra a teoria da alucinação. Estudos de psicologia mostram que alucinações em grupo geralmente precisam de um estado de grande expectativa e excitação emocional. O estado mental dos discípulos, no entanto, era de medo, luto e desilusão, exatamente o contrário do que seria necessário. Então, chegamos ao ponto central. Nós temos um conjunto de fatos históricos bem estabelecidos. A crucificação é certa, o túmulo vazio é fortemente evidenciado, e as experiências de aparição que transformaram os discípulos são aceitas pela maioria dos estudiosos. A questão final que a história nos deixa para ponderar é: qual explicação se encaixa melhor em todas as peças deste complexo quebra-cabeça?